Você já imaginou acordar um dia e descobrir que pode perder as pernas? Parece assustador, mas é uma realidade para muita gente que sofre em silêncio. A dor, o inchaço e as dificuldades para andar começam pequenos, mas podem evoluir para algo grave se não for tratado. Hoje eu vou te contar a história do seu Antônio, um homem simples de 68 anos que quase perdeu as pernas por causa de um problema silencioso. Ele acreditava que não havia mais saída, até que descobriu uma vitamina natural que mudou completamente a sua vida. E o mais impressionante, essa vitamina não é cara, não é rara e pode ser encontrada em qualquer farmácia ou até em alimentos que você já tem em casa. Fica comigo até o final deste vídeo, porque além da história emocionante do seu Antônio, eu vou revelar quais são os 3 nutrientes essenciais que protegem suas pernas, sua circulação e podem até salvar sua vida. Antônio tinha 68 anos e passou a vida inteira trabalhando em pé, cuidando de uma pequena oficina. Era um homem de rotina simples, conhecido pela vizinhança por estar sempre disposto a ajudar e por nunca reclamar. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Ele percebeu que suas pernas já não eram as mesmas. Primeiro, era um peso constante, um cansaço estranho que aparecia no fim do dia. Depois, o inchaço começou a ser frequente, e as dores que antes desapareciam com o descanso passaram a ficar cada vez mais fortes. No começo, Antônio ignorou. Pensava, é só o corpo cansado, amanhã melhora. Só que não melhorou. As pernas começaram a mostrar manchas roxas, a pele ficou mais sensível e, em alguns pontos, pequenas feridas começaram a surgir. Era como se o corpo gritasse por socorro, mas ele não queria acreditar. Até que um dia ouviu do médico uma frase que nunca esqueceu. Se a circulação não melhorar, você corre risco de perder as pernas. A notícia caiu como um raio. Antônio voltou para casa em silêncio, carregando um peso enorme no peito. À noite, deitado, não conseguia dormir. Imaginava-se em uma cadeira de rodas, sem poder andar, sem poder trabalhar, sem a liberdade de sair sozinho. Para alguém acostumado a ser independente, aquela ideia era insuportável. Ele começou a perder o ânimo, a esperança e até a vontade de lutar. Os dias seguintes foram ainda mais duros. Cada vez que olhava para as pernas inchadas, lembrava-se das palavras do médico. Tinha medo de caminhar e piorar a situação. A oficina, que sempre foi seu orgulho, começou a ficar de lado. Ele recusava clientes, passava mais tempo sentado e, pouco a pouco, foi se afastando das atividades que amava. A tristeza refletia no olhar. Quem o conhecia via que aquele não era mais o mesmo Antônio. Foi então que, em uma nova consulta, um especialista fez uma observação simples. Perguntou sobre sua alimentação. Descobriu que Antônio tinha uma enorme deficiência de vitaminas, especialmente de uma em particular, essencial para os vasos sanguíneos e para o sangue circular sem obstáculos. Essa carência silenciosa estava minando sua saúde. O médico explicou que, sem essa vitamina, as veias ficavam frágeis, a circulação travava e os riscos de complicações graves aumentavam. Mesmo sem acreditar muito, Antônio resolveu tentar. Seguiu a orientação e passou a incluir a vitamina em sua rotina, tanto pela alimentação quanto em forma de suplemento natural. Os primeiros dias foram difíceis. Ele não via muita diferença e quase desistiu. Mas, aos poucos, os sinais começaram a surgir. O inchaço foi diminuindo, as manchas ficaram mais claras e a dor começou a dar trégua. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar com aquela sensação de peso e queimação. Depois de algumas semanas, Antônio já caminhava com mais firmeza. Voltou à oficina, retomou os trabalhos e, com um sorriso tímido, disse para a família: "É como se eu tivesse ganhado minhas pernas de volta." O medo deu lugar à gratidão. Hoje ele sabe que, se não tivesse escutado aquele alerta a tempo, sua história poderia ter acabado de forma bem diferente.
e repete sempre para quem encontra: nunca ignore os sinais do corpo. Foi uma vitamina que salvou a minha vida. Agora que você conheceu a história do seu Antônio, é hora de entender o que realmente mudou a vida dele. O que parecia um destino inevitável, perder a força nas pernas e viver limitado, na verdade era consequência de uma deficiência que poderia ser corrigida com algo simples: vitaminas. Nosso corpo é como uma máquina. Para funcionar bem, precisa de combustível certo. Se falta uma peça pequena, a engrenagem trava. Foi isso que aconteceu com ele. E é por isso que hoje eu vou detalhar 3 nutrientes essenciais para a saúde das pernas, da circulação e de todo o corpo. A vitamina C é muito conhecida por fortalecer a imunidade, mas pouca gente sabe o quanto ela é essencial para os vasos sanguíneos. Ela atua como uma espécie de cimento que mantém as paredes das veias e artérias firmes. Sem vitamina C suficiente, esses vasos ficam frágeis, começam a romper com facilidade e perdem a elasticidade. Isso explica por que Antônio tinha manchas roxas e feridas nas pernas. Seus vasos estavam debilitados. Além disso, a vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, a proteína que dá sustentação à pele, a os músculos e até às articulações. Imagine seus vasos como canos de água. Se esses canos estão velhos e rachados, a água vaza, a pressão aumenta e os danos aparecem. A vitamina C é como um reparador constante que mantém esses canos resistentes. Fontes naturais de vitamina C estão em todo lugar: laranja, limão, acerola, goiaba, kiwi, morango e até vegetais como pimentão e brócolis. O ideal é consumir esses alimentos frescos todos os dias, porque o corpo não consegue armazenar vitamina C. É preciso repor sempre. Para pessoas com maior deficiência, às vezes é indicado o uso de suplementos, mas o importante é nunca deixar faltar. No caso do Antônio, a inclusão diária de frutas ricas em vitamina C fez toda a diferença. Em poucas semanas, a circulação melhorou e as feridas começaram a cicatrizar com mais facilidade. A vitamina E é outro nutriente poderoso, muitas vezes esquecido. Ela funciona como um antioxidante natural, combatendo os radicais livres que envelhecem as células e enfraquecem os vasos sanguíneos. Mas o papel mais impressionante da vitamina E é na circulação. Ela ajuda a impedir a formação de coágulos perigosos, aqueles que podem entupir as veias e causar trombose. Antônio estava justamente em risco por causa disso. O sangue dele estava espesso, circulando com dificuldade. Ao incluir alimentos ricos em vitamina E, ele deu ao corpo um escudo contra coágulos. É como se a vitamina E ajudasse o sangue a fluir de forma mais suave, como um rio que corre livre sem barreiras. As melhores fontes de vitamina E são sementes de girassol, amêndoas, nozes, castanhas, azeite de oliva e até o abacate. São alimentos fáceis de adicionar na rotina. Uma colher de sementes de girassol, por exemplo, pode fornecer uma boa parte da quantidade diária necessária. Além dos efeitos na circulação, a vitamina E também melhora a saúde da pele, fortalece os cabelos e ajuda até no sistema imunológico. Para Antônio, essa vitamina foi uma virada de jogo. O inchaço diminuiu e as pernas deixaram de ficar pesadas como antes. A vitamina D é chamada por muitos de vitamina do sol, porque a principal forma de obtê-la é através da exposição à luz solar. E mesmo assim, é uma das vitaminas que mais falta no corpo das pessoas. Estudos mostram que a maioria dos idosos apresenta deficiência dessa vitamina, e isso traz consequências sérias. Ela não só fortalece os ossos, como também melhora a função muscular e auxilia no controle da pressão arterial. Sem vitamina D, o corpo perde força, os músculos ficam mais fracos e a circulação piora. É como se fosse a energia escondida que mantém as pernas firmes e o coração funcionando direito. No caso do Antônio, a falta de vitamina D
estava contribuindo para a sensação de fraqueza constante. Quando ele começou a tomar sol por alguns minutos ao dia e, em alguns momentos, usar suplementação natural, ganhou de volta parte da vitalidade que tinha perdido. As fontes de vitamina D incluem peixes como salmão, sardinha e atum, além de ovos e cogumelos. Mas nada substitui a importância de se expor ao sol da manhã, de preferência antes das 10 horas, por 15 a 20 minutos. Essas 3 vitaminas, C, E e D, trabalham juntas para proteger o corpo. A vitamina C fortalece os vasos, a vitamina E mantém o sangue limpo e fluindo bem, e a vitamina D dá força aos músculos e ossos. É como se fossem 3 soldados de guarda, cada um cuidando de uma parte essencial para que as pernas continuem firmes e saudáveis. Quando falta uma delas, a proteção enfraquece. Mas quando as 3 estão presentes, o corpo responde com mais energia, menos dor e muito mais qualidade de vida. Antônio é a prova viva disso. Ele não tomou um remédio milagroso. Ele apenas deu ao corpo o que faltava. Além das vitaminas, não podemos esquecer de um detalhe essencial: o movimento. O corpo humano foi feito para se mover, e quando fica parado demais, o sangue deixa de circular como deveria. É como um rio que estagna. A água perde a força, começa a acumular sujeira e traz problemas. Por isso, pequenas atitudes mudam tudo. Caminhar 10 minutos por dia, subir escadas em vez de usar o elevador, alongar as pernas antes de dormir. Nada disso exige grande esforço, mas faz o sangue fluir, fortalece os músculos e multiplica os benefícios das vitaminas. Antônio entendeu isso cedo. Voltou a caminhar no bairro, começou a se alongar todas as noites e, junto com as vitaminas, recuperou a confiança de que poderia viver sem medo de perder a mobilidade. Agora eu preciso ser muito direto com você. Problemas de circulação nas pernas não são apenas um detalhe incômodo. Eles podem ser o início de algo muito mais sério. Muitas pessoas pensam que dor, inchaço ou manchas são apenas sinais normais da idade. Mas a verdade é que esses sintomas são alertas claros de que algo não vai bem dentro do corpo. E quando esses sinais são ignorados, as consequências podem ser graves: trombose, feridas que não cicatrizam, infecções e até amputações. Estudos recentes mostram que milhões de pessoas acima dos 60 anos no Brasil e no mundo apresentam deficiência de vitaminas essenciais, como C, E e D. Essa carência silenciosa enfraquece os vasos sanguíneos, compromete o fluxo do sangue e aumenta os riscos de doenças cardiovasculares. É como uma corrente que vai se rompendo pouco a pouco. Primeiro surgem os pequenos sinais: cãibras, formigamentos, dor e peso nas pernas. Mas, se nada for feito, a corrente se quebra. A falta de vitamina C, por exemplo, torna os vasos frágeis e suscetíveis a lesões. Sem vitamina E, o sangue fica mais espesso, com maior chance de formar coágulos perigosos. E sem vitamina D, os músculos e ossos perdem resistência, tornando cada passo mais difícil e aumentando o risco de quedas. Esse trio de deficiências foi exatamente o que colocou a vida do seu Antônio em risco. O grande problema é que muitas pessoas se acostumam à dor. Aceitam viver com as pernas pesadas, com um inchaço constante, e acreditam que isso é inevitável. Mas não é. Quanto mais tempo se demora para agir, mais o corpo sofre. Cada noite mal dormida, cada dia em que a circulação não funciona direito, significa um passo mais perto de complicações sérias. É por isso que eu digo com toda a firmeza: não espere a situação piorar para tomar uma atitude. Antônio só conseguiu mudar sua história porque, mesmo no limite, decidiu ouvir os alertas e buscar ajuda. Se tivesse esperado mais, talvez estivesse em uma cadeira de rodas hoje, ou pior, sem as pernas. Ele mesmo reconhece: o que salvou sua vida foi não ter ignorado os sinais. Você que está me ouvindo agora tem a chance de agir antes que seja tarde.
Se sente dores constantes, inchaço, cãibras frequentes ou já percebeu mudanças na pele das pernas, encare isso como um aviso. Não é frescura, não é exagero, é o seu corpo pedindo socorro. E quanto mais cedo você responder, mais rápido e mais fácil será recuperar a sua saúde. As vitaminas são parte fundamental desse processo, mas também é preciso mudar pequenos hábitos. Não fumar, evitar excesso de açúcar e gordura, beber bastante água e se movimentar todos os dias são atitudes que, combinadas com os nutrientes certos, podem devolver a vitalidade que você pensava ter perdido para sempre. Então, leve essa mensagem a sério. Cada dia de espera é um dia a menos de qualidade de vida. Cuide das suas pernas, cuide da sua circulação, cuide de você. Não trate a dor como algo normal, porque ela não é. Assim como Antônio, você pode reverter a situação, mas só se decidir agir agora. Se chegamos até aqui juntos, é porque esse assunto tocou você de alguma forma. Talvez porque já tenha sentido dores nas pernas, talvez porque alguém próximo esteja passando por isso, ou simplesmente porque você não quer enfrentar no futuro o mesmo risco que o seu Antônio enfrentou. E isso já mostra algo muito importante. Você está atento ao seu corpo, está disposto a aprender e, acima de tudo, está pronto para mudar. A vida é feita de escolhas. Muitas vezes, são as escolhas pequenas, aquelas que parecem sem importância, que transformam completamente o rumo da nossa história. Antônio não encontrou uma cura milagrosa, não se apoiou em promessas falsas. Ele apenas tomou a decisão de ouvir os sinais, corrigir uma falta no organismo e dar ao corpo a chance de se recuperar. Essa atitude simples o afastou de uma realidade dolorosa e devolveu a ele a liberdade de andar com as próprias pernas. Agora eu quero que você pense. O que te impede de fazer o mesmo? Talvez você ache que já é tarde demais, que o problema está avançado ou que não vale a pena tentar. Mas a verdade é que nunca é tarde para começar. Cada passo que você dá em direção ao cuidado com o seu corpo é um passo a menos em direção ao sofrimento. Imagine-se daqui a alguns meses, dormindo melhor, caminhando com mais leveza, vivendo seus dias sem medo das dores. Essa visão não é um sonho distante. Ela pode ser construída a partir das escolhas que você faz hoje, no presente. É aqui e agora que você decide se vai continuar convivendo com o risco ou se vai abraçar a oportunidade de mudar. E aqui vai o meu convite. Não guarde essa informação só para você. Existe muita gente sofrendo em silêncio, acreditando que não tem saída. Compartilhe este vídeo com amigos, vizinhos ou familiares. Você pode ser a ponte entre a dor que eles vivem e a solução que pode devolver a eles esperança e dignidade. E se você quer continuar recebendo orientações simples, naturais e poderosas para cuidar da sua saúde, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui nós estamos construindo uma comunidade que acredita que envelhecer não significa desistir da vida, mas sim aprender a viver com mais consciência, mais sabedoria e mais qualidade. Antes de terminar, quero deixar uma mensagem para você levar no coração. O corpo é como um amigo fiel. Ele avisa quando algo não está bem, ele pede atenção, ele mostra os sinais, e quando você escolhe cuidar dele, ele responde com gratidão, devolvendo energia, disposição e anos de vida. Então, cuide das suas pernas, cuide da sua circulação, cuide de você, porque a saúde é o maior tesouro que existe e você merece aproveitá-la ao máximo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Valorize cada passo, cada noite de descanso e cada escolha saudável que fizer. Nos vemos no próximo vídeo.